Não dê ouvidos ao diabo, porque do contrário, ele vai te levar à destruição. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que está aqui comigo mais uma vez, se preparando para a breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, para meditarmos, para aprendermos qual é a vontade de Jesus para nós nos dias de hoje. E se o Espírito Santo tocar você com a mensagem de hoje, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal. E vamos juntos espalhando a mensagem para o mundo todo. Meus queridos irmãos, ultimamente aqui no canal tenho feito diversos vídeos sobre o diabo e os seus demônios, sobre o caráter do diabo, sobre quais são as intenções do diabo nos dias de hoje nas nossas vidas. Fiz um vídeo falando sobre os primeiros pecados do diabo, fiz um também sobre as 3 estratégias do diabo que ele usa para nos destruir hoje, em 2024. Também fiz um vídeo sobre o diabo estar como um leão que ruge, querendo nos devorar e nos destruir. Também fiz um vídeo ensinando um alerta para nós sabermos se estamos sendo usados pelo diabo e pelos seus demônios. E todos esses vídeos são muito bons, queridos irmãos, e estão aqui no canal. Você que não assistiu ainda, vai lá e assista depois desse vídeo aqui. E qual a intenção de eu estar fazendo todos esses vídeos sobre o diabo? E a minha primeira intenção, queridos irmãos, é mostrar para nós todos que o diabo sim existe. E que ele tem uma luta contra nós, os seres humanos, e principalmente contra nós, os cristãos, que queremos seguir os caminhos de Jesus. Um outro motivo que faz com que eu crie esses vídeos sobre ele é para nós entendermos que ele foi criado por Deus perfeito. E o pecado se originou nele. E hoje ele tenta transmitir os pecados que ele teve no coração dele para nós, os seres humanos. E uma outra coisa importante, queridos irmãos, é que o diabo tem muito poder. Ele tem muito mais poder que nós, seres humanos. E se nós não estivermos agarrados com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, ele vai nos derrubar. Sozinhos nós não temos forças contra ele. E isso é uma coisa que tem que ficar clara para nós. E talvez você que está me assistindo aí pode dizer, tá, mas isso tudo eu já sei. Mas tem muitas pessoas que não sabem, queridos irmãos. Tem muitas pessoas que acreditam até que o diabo não existe. E isso ele faz com que seja um grande êxito. Porque se não acreditarmos nessas coisas, ele tem poder sobre as nossas vidas. O único jeito de vencermos o diabo é nos agarrando a Jesus Cristo. A única maneira, não tem outro jeito, é estarmos em comunhão constante e oração fervorosa, porque senão ele vai nos derrubar. Você já deve ter assistido um esporte de competição ou ouvido falar disso algum dia na sua vida. E quando 2 times se enfrentam, ou 2 oponentes, seja numa luta, seja numa corrida, ambos os lados vão analisar os seus oponentes para saberem qual é os pontos fracos deles e o poderem os derrotarem. E assim também é com nós, queridos irmãos, no grande conflito que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num grande conflito. E o diabo, ele sabe tudo das nossas vidas. Ele nos analisa desde que somos crianças. E ele vai nos analisar sempre e buscar novas estratégias para poder nos derrubar, fazer com que a gente desista dos caminhos de Deus. E se ele faz isso, queridos irmãos, nós também precisamos analisá-lo para saber quais são os seus pontos fracos e conseguirmos o derrotá-lo. E isso, claro, nós fazemos com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos fala muitas coisas sobre esse anjo que foi criado perfeito e se rebelou contra Deus, contra o nosso Deus Todo-Poderoso, que é muito amor e muita misericórdia. E uma coisa que nós precisamos aprender, queridos irmãos, é que nós não podemos dar ouvidos para o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nos diz assim, queridos irmãos, e leia comigo, se você puder, a mensagem poderosa da parte de Deus. E diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Prestem bem atenção. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Queridos irmãos, olha que esclarecedor essa mensagem aqui de Deus para nós. Nesse contexto aqui, o diabo estava sendo expulso do céu e jogado para cá, para a terra.
E a palavra de Deus diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Meus queridos irmãos, o ato do diabo acusar não começou aqui na terra. Começou lá no céu. Lá no céu ele já acusava os seus irmãos, provavelmente falando dos anjos. Desde o princípio, o diabo é um acusador. E é isso que ele tenta fazer com nós hoje, para que nós possamos nos afastar dos caminhos de Deus, para que nós venhamos a desanimar na caminhada, desanimar na fé e abandonar a igreja, abandonar a palavra de Deus, abandonar a perseverança que diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. E ele faz isso de maneira magistral, queridos irmãos. E sabe como? Tentando nos diminuir. E para isso ele usa pessoas aleatórias, pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, irmãos de igreja, irmãos na fé, pessoas do nosso trabalho, pessoas na escola, pessoas que temos contato no nosso dia a dia, e sempre com o intuito de nos colocar para baixo, para nos diminuir, para pensarmos que nós não somos nada para Deus, que Deus não nos ama, que Deus não nos perdoa. E queridos irmãos, sempre que você ouvir essas acusações que eu vou falar agora, pode ter certeza que é o diabo e os seus demônios querendo nos destruir, querendo fazer com que a gente se afaste dos caminhos de Deus, que a gente desanime na fé e assim abandone o propósito que Deus tem na nossa vida. E ele vai dizer mais ou menos assim, queridos irmãos: eu não sei por que tu vai na igreja, olha o teu jeito, pra que ir na igreja se tu não muda nunca? Tá sempre do mesmo jeito, sempre a mesma pessoa. Olha lá o santinho do Paoco, começou a ir pra igreja, agora começou a se achar santo. Tu acha que tu vai ir pro céu com esse teu jeito aí? Tu vai ir pra outro lugar, tu vai, é pra baixo, pro inferno. Com esse teu jeito aí, Deus não vai te aceitar lá em cima. Tu acha mesmo que Deus vai te perdoar desses pecados? Toda hora tu cai no mesmo pecado. Tu fala pra Deus que vai mudar, mas tu nunca muda. Deus, ele não vai te perdoar. Deus, ele não te ama, ele vai deixar de te amar por causa desses teus pecados aí, ó. Cara, nem volta pra Deus mais. Olha tudo que tu fez. Tu acha mesmo que Deus vai te aceitar depois de ter feito tudo isso? Cara, Deus não vai te aceitar. Fica aí na vida que tu tá, não volta mais pra Deus. Continua assim porque é o melhor que tu tem pra fazer. Olha esse aí, passava bebendo, passava fumando e agora quer falar de Deus, quer se dar uma de bom. Mas sai daí, rapaz. Meus queridos irmãos, são diversas as maneiras e as palavras que o diabo usa e as pessoas para nos diminuir, para nos fazer desanimar e abandonar a caminhada. Tudo que eu falo para você hoje é: não dê ouvidos ao diabo. Jesus nos ama. Jesus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Jesus nos chama do jeito que nós estamos. E se nós cairmos, e se nós falharmos, e se nós fracassarmos, nos levantemos e olhemos para Jesus, porque Ele vai estender a mão para nós. Enquanto há tempo, enquanto há vida, há misericórdia. Não dê ouvidos para o diabo, porque o diabo quer que nós fiquemos lá no fundo do poço, jogados. Ele quer fazer com que Deus não nos ama, não nos perdoa. Ele usa as pessoas para nos diminuir e nós acharmos que realmente, que adianta eu estar na igreja se eu sou um pecador? Falo para Deus que vou mudar e não mudo nada. Querido irmão, entenda que tem coisas que levam mais tempo que outras. Tem pecados que você vai lutar mais tempo. O importante é você estar lutando contra esse pecado. O importante é você estar clamando a Deus para que Ele lhe ajude a abandonar esse pecado. O importante é você estar de joelhos clamando pelo Espírito Santo. O importante é você estar estudando a Bíblia e aprendendo cada vez mais sobre o caráter, o amor, a misericórdia de Deus, o plano da salvação, o juízo que vai ter um dia. E se você fizer isso, não haverá condenação para você. O diabo vai te acusar, ele vai nos acusar sempre. Mas nós vamos tapar os ouvidos, porque Jesus é maior. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus pelo amor e a misericórdia de Deus. Não devemos dar ouvido para o diabo e para os seus demônios. Por isso precisamos entender o mundo espiritual, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que são o diabo e os seus demônios. E eles vão fazer de tudo para nos destruir, para nos fazer desanimar. Mas nós vamos continuar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amém, queridos irmãos? E se o seu desejo também é esse, de não dar ouvidos para o diabo, nós vamos orar juntos agora
e Deus atenderá a nossa oração segundo a sua vontade. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Te damos graças pelo teu amor, a tua misericórdia, o plano da salvação, o Senhor ter vindo morrer por nós aqui nessa cruz, para termos a oportunidade de um dia morarmos contigo. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo isso e por tudo que o Senhor faz ainda nos nossos dias. Vimos aqui que o diabo é um acusador desde o princípio. Deus lá do céu, ele acusava os seus irmãos. E ele quer também nos acusar hoje, usando pessoas, seja elas da nossa família, irmãos da igreja, para fazer com que a gente seja diminuído e sejamos colocados lá embaixo e abandonamos a caminhada. Ele usa várias estratégias, que nós possamos não dar ouvidos para o diabo, e sim dar atenção a ti. Entender que o Senhor é amor e misericórdia, e que o Senhor quer nos ajudar, e que se estamos em ti, somos novas criaturas. E a tua palavra diz em Romanos 8:1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Que possamos estar em ti e contigo, estudando a Bíblia, orando, clamando pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, Pai. E assim possamos ouvir cada vez mais a tua voz e menos a voz do diabo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês com a mensagem de hoje, tudo o que eu peço é se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deixe o seu like, comente aqui embaixo também. E também peço, queridos irmãos, que vocês considerem ser membros aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro. Abençoará a nossa obra aqui para levarmos essa obra avante. E também assim você receberá uma Bíblia missionária grátis. Então considere, ore a Deus e veja o que Ele te mostra a respeito disso. Uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora. Fiquem todos com Deus.